Nesta manhã, nesse tempo de adoração, de louvor, tempo com Deus, nós temos a alegria de ter conosco o irmão Sampaio, que é de bem longe, como eu falo, Codajás. Quando você pensa que chegou no final do Brasil, é mais um pouquinho para frente. Manaus, distante de Manaus, de barco, 18 horas. E eles estavam falando da dificuldade de vir de lá para cá. E é um prazer receber o irmão Sampaio aqui, um prazer receber sua filha, um grande abraço para a Carla, para a Carol que estão lá. Mas eu convidei o irmão Sampaio para compartilhar algo conosco. E eu quero fazer um apelo para você que está em casa. Você que tem algum parente que perdeu alguém nesses últimos tempos. O Brasil e o mundo têm sido assolados por esse mal que anda por aí. E talvez você tenha perdido alguém, ou talvez você conheça uma família que foi atingida, que perdeu um ente querido. Por favor, eu vou pedir para você, chama a atenção dessa pessoa agora para ouvir essa palavra, que o irmão Sampaio vai trazer o seu testemunho pessoal. Nós não podemos evitar que a dor nos atinja, embora eu creio que Deus nos livre de muita coisa. Mas Jesus também disse assim: no mundo vocês terão aflições. Nós não somos livres das aflições. Mas o que nos diferencia de alguém que não tem esperança é a presença de Jesus, que faz a diferença na hora da dor e na hora da angústia. Conversava com o irmão Sampaio, nesta dor dos últimos tempos. Ele perdeu o cunhado, perdeu um concunhado, perdeu o irmão no último ano. Mas ele vai contar um testemunho sobre como Deus guardou seu coração quando ele perdeu o próprio filho. E eu gostaria que você, por favor, de novo faça esse apelo. Contate alguém que precisa de uma palavra de esperança, de uma palavra que tenha um propósito de exaltar a presença de Deus no meio da aflição. E eu tenho certeza que essa pessoa será muito abençoada. Amém? Então convido o irmão Sampaio. O irmão Sampaio esteve aqui conosco por um ano e 3 meses. Ele esteve em Curitiba. Na medida do possível esteve conosco aqui na comunidade, frequentando. Quem é da casa lembra disso, né? E ele deixou uma marca aqui. Ele deixou um testemunho aqui que me impressiona sempre que eu me lembro da forma como ele vivenciou momentos difíceis. E ele vai compartilhar conosco, vai compartilhar também aquilo que Deus colocou no seu coração. Claro. E aí eu quero pedir que você então comunique quem você puder, ajude alguém que está precisando ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de bênção para o seu coração. Amém? Amém? Quero nesse momento agradecer ao nosso Deus por nos permitir estarmos aqui nesta manhã com os irmãos. Agradecer também ao pastor Samuel, que nos convidou a estar compartilhando com os irmãos esse testemunho da presença de Deus
em nossas vidas. Quero mandar aqui um abraço à minha esposa, minha filha, a Carla e a Carol, a Loren, que estão lá em Codajás, assistindo esse culto também, participando conosco deste culto. E a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo neste momento pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. E a história que eu irei contar para os irmãos, uma história de alegrias e de tristezas. Eu e minha esposa nos conhecemos como qualquer um se conhece, aí um casal se conheceu. Namoramos, casamos. Tivemos a primeira filha, a Loren. Depois veio a Karine, está conosco aqui nesta manhã. E eu já tinha 2 meninas, eu pedi para Deus, Deus, manda um menino para mim. Como vocês falam aqui, um piazinho, né? Lá nós chamamos de menino. E Deus mandou o Carlos. E nós vivíamos a nossa vida normal, como qualquer outra família. Eles brincavam, brigavam. E com 11 anos, apareceu umas manchas no braço, na perna do meu filho. Nós estávamos em Codajás, aí fomos para Manaus fazer exame para ver o que tinha. Chegamos lá, os médicos ficaram já apavorados, fizeram exame nele, achavam que ele estava com leucemia. E naquele momento que ele criou essa expectativa, não foi fácil para nós, para mim, para a mãe, para a família. Poxa, meu filho está com leucemia. E a gente não tinha conhecimento de nada disso. Aí o médico fez os exames, colheu a medula dele para fazer o exame. E nós passamos um dia, no outro dia, o médico chegou lá, disse não é leucemia. E encaminhou o Carlos para Jaú, onde Jaú, nós passamos ali 40 e poucos dias, e ali começou a nossa luta espiritual. Porque naquele momento ali eu percebi muitas mães, muitos pais, que estavam na mesma situação que nós, mas sem um apoio espiritual. E começamos a orar com aquelas pessoas ali, começamos a anunciar o reino de Deus àquelas pessoas. Mas muitos dias nós tivemos tristeza naquela casa, porque nós vimos muitos coleguinhas do Carlos partirem. Coleguinhas que brincavam com ele lá naquela casa de apoio. Antes de ir para o hospital, se despediu dele, abraçou ele e foi andando para o hospital e não voltou mais. E nós vimos o desespero da mãe, naquele momento, a mãe desesperada ali, chorando. E o que passou no meu coração naquele momento? Disse, meu Deus, se fosse meu filho. Eu via muitas mães no canto chorando. Eu ia conversar com cada uma delas. E eu perguntava para elas, dizia para elas, a senhora pensou na sua filha, no seu filho, não foi? Ela disse, foi. Isso mesmo. Carlos fez novos exames em Jaú. Foi detectado que ele estava com anemia de Fanconi. E o único lugar do Brasil que trata é Curitiba. Disse, meu Deus, vamos para Curitiba, não conheço ninguém em Curitiba. E nós viemos para Curitiba, estivemos ali no hospital de clínicas, ficamos um pouco na casa de apoio, depois fomos para o hospital de clínica, onde o Carlos internou. E ali começou a luta naquele hospital.
Carlos internou para fazer o transplante. Toda vez que faz o transplante, a criança ou adulto, ela faz quimioterapia para matar a medula, para introduzir outra medula. E é nesse momento que começa o sofrimento. Eu via o Carlos ali, cheio de mucosite, feridinhas na boca, na garganta, não conseguia comer, não conseguia beber água. Passava 10 dias sem comer nada. Ali já começa o nosso sofrimento, ali a nossa luta com ele. Dias se passaram, o Carlos foi melhorando. Nessa época veio para cá só eu e ele. Aí o Carlos começou a sentir umas dores na barriga. E fizeram uma biópsia. Fizeram uma endoscopia nele e fizeram uma biópsia. É quando foi no mês de outubro de 2018. Os médicos me chamaram e disseram para mim: o seu filho está com linfoma, está com câncer no intestino. O intestino dele tem mais de 23 úlceras. Aquele momento foi um baque muito grande para mim. A cada notícia que o médico me dava, eu me ajoelhava, eu orava a Deus, clamava a Ele pela cura do meu filho. Aí vem o momento de eu dar a notícia para a mãe. A mãe estava em Codajás. Falei com alguns familiares lá, disse que ninguém conta. Quem vai contar sou eu. Conversei com minha esposa um bom tempo. Preparei ela. E falei para ela o que tinha dado o exame. Naquele momento, o telefone ficou mudo. Eu ouvia bem baixinho o choro da minha esposa. Eu não acredito. Continuei conversando com ela, dizendo que Deus está no controle. Deus vai suprir todas as necessidades. E eu fiz algo importante. Você, família que está me assistindo neste momento, nesta manhã. Você que está aqui conosco. Naquele momento eu disse para ela, e para as minhas filhas que estavam com ela lá: eu quero vocês aqui. Nós precisamos passar essas lutas juntos como família, unida. E elas vieram. A alegria do meu filho de saber que a mãe e as irmãs vinham para cá. Aquele sorriso no rosto dele. Ficou inquieto. Nós estávamos 8 meses sem estar com elas. Foi lutas. Muita luta. Elas chegaram. E foi aquela alegria. E nós começamos juntos uma nova luta. Não sabíamos o que ia passar, o que ia acontecer, mas começamos a orar mais ainda. Dobrávamos os nossos joelhos e orávamos todos os dias pela cura do Carlos. Quando chegávamos no hospital, nós fazíamos aquela roda, pegávamos na mão um do outro. Um pegava na mão do Carlos, a mãe pegava na mão do Carlos e ficávamos ali orando. E eu sempre pedi a Deus, a minha oração para Deus naquele momento, que a tua paz, que excede todo o entendimento, esteja em mim, ó Deus, esteja na minha esposa, ó Deus, nas minhas filhas e na vida do meu filho. Eu quero que essa tua paz
esteja em nós, ó Deus. E todos os dias nós orarmos, clamando a Deus, para que essa paz estivesse sobre nós. Eu tive que deixar minha esposa, minhas filhas, meu trabalho em Codajás e vim cuidar do meu filho. E naquele momento ali, eu tomei essa decisão. Meu filho já tinha pedido: pai, vai comigo. Pai, não me abandone, não me deixe. Eu prometi para ele que eu não ia deixar ele. E eu disse para Deus: Deus, o meu trabalho é de onde eu tiro o sustento da minha casa. Ele é teu. Ele pertence a ti, ó Deus. Não importa se eu perder esse trabalho, eu sei que o Senhor vai me providenciar outro, vai cuidar de mim, vai cuidar da minha família. Entreguei para Deus. Passei 8 meses, 1 ano e 3 meses aqui, como os irmãos, o pastor já falou, e eu não peguei a conta. Deus cuidou do meu trabalho. A cada telefonema que a empresa dava para mim, meu filho ficava olhando para mim, olhava para mim: pai, você não vai me deixar aqui não, né, pai? Havia uma preocupação se eu ia deixar ele aqui em Curitiba, ia embora, trabalhar. Eu disse: meu filho, eu não vou deixar você. E todos os dias nós orávamos a Deus, para que Deus cuidasse de cada um de nós, cuidasse daquela situação. Eu orava pelos médicos também, orávamos pelos médicos, para que Deus usasse cada médico, cada enfermeira, para que Deus abrisse as portas, se faltasse alguma medicação, algo para atender o meu filho. Eu orava: Deus, abre as portas. E Deus foi abrindo portas. Foi abrindo portas. Eu não tenho o que reclamar ali do Hospital de Clínicas. Meu filho foi bem atendido, bem cuidado ali. Mas Deus fez algo tremendo na minha vida, na vida da minha família e na vida de muitas pessoas. Porque a nossa luta não foi fácil ali dentro. Vivi dias de ver meu filho chorando, as lágrimas descendo, e eu chorando por dentro, mas não chorava na frente dele. Eu sempre colocava ele para cima, para ele ser forte, ele confiar em Deus. Certo dia ele estava no banheiro, com muita dor, chorando. Ele disse para mim: pai, por que eu estou sofrendo tanto, pai? Tem tanta gente ruim nesse mundo, Deus. E por que eu estou sofrendo? Eu não fiz nada de errado, pai. Eu tive que conversar com ele, orar com ele, para acalmar o seu coração. E ele se acalmou. Teve um dia que ele disse para mim: pai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, meu pai, eu quero ir para o céu. Eu já quero ir para o céu. Porque eu sempre falei para ele e mostrei na palavra de Deus para ele. Ele lia a Bíblia todos os dias. Eu sempre falava para ele que ele, nesse lugar que Jesus foi preparar para nós, é um lugar que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E ele almejava ir para esse lugar, porque ele não aguentava mais de tanta dor. As medicações não estavam mais dando conta da dor dele. Foram dias difíceis, meus irmãos. A minha empresa, diminuiu o meu salário pela metade. E nós continuávamos orando a Deus.
Eu nunca reclamei que estava faltando isso, faltando aquilo. Nós sempre orarmos, eu e minha esposa, para que Deus suprisse as nossas necessidades. E Deus foi suprindo as nossas necessidades. As pessoas iam depositando, igrejas se levantavam ofertas, iam depositando na minha conta. Nossa família ajudou muito, minha sogra me ajudou muito também. E nós conseguimos pagar 2.300 de aluguel, comprar o nosso alimento, pagar o nosso carro que ia para o hospital e voltava. Não passamos necessidade, porque Deus cuidou de cada detalhe. Lembro uma vez que nós viemos para um culto aqui, um domingo pela manhã. Eu tinha R$30 no bolso. Eu falei para minha esposa, nós só temos esse dinheiro. O dinheiro que eu tenho na minha conta só dá para pagar o aluguel. E agora? Vamos orar, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. Nós chegamos aqui, nesta casa, adoramos o nosso Deus. Pastor André se levantou aqui naquele dia. E convidou a igreja a ofertar a minha família naquela manhã. Algo de Deus. Nós estávamos aqui na frente chorando, eu e minha esposa. E depois nós conversamos. Deus cuida. Deus usa. Ele cuida de cada detalhe, de cada momento. E mais uma vez, Deus supriu as nossas necessidades. Passamos dias difíceis. Não é fácil você ver o seu filho, e é o meu único filho homem que Deus tinha me dado. Me deu, ainda é meu ainda. E Deus pediu ele de volta. Deus, é teu. Mas foi o filho que eu pedi a Deus. Um menino forte, sangue do meu sangue, menino muito querido, que veio com a missão de transformar a minha vida, as nossas vidas. Eu costumo dizer que Carlos foi instrumento na mão de Deus. Porque a partir do momento que as pessoas oravam por ele, as pessoas se aproximavam mais de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, amados, há uma transformação de vida. Algo fica marcado na nossa vida. Quem nos acompanhou ali naquele hospital de clínica, quem nos visitou, via a situação que ele se encontrava ali. Nós não paramos nem um minuto de louvar a Deus. Passamos por essa prova cantando louvores. Cantávamos todos os dias. Orávamos todos os dias. Líamos a Bíblia todos os dias. E isso foi nos fortalecendo. A presença de Deus nos fortaleceu. Cuidou do nosso coração. Lembra daquela paz que excede todo entendimento que eu pedi para Deus? Ele derramou no meu coração. No coração da minha família. Para um pai ver o seu filho correndo, você carregar o seu filho no colo, e logo depois você vê seu filho doente, e o seu filho regredindo, é uma dor tão grande, inexplicável. Só Jesus
pode nos dar o consolo, nos dar a força. E o que eu digo para você que está me ouvindo, me assistindo nesta manhã: com Jesus nós somos mais do que vencedores. Se apegue mais a Deus. Se apegue mais ao Senhor Jesus. Tenha o hábito de orar todos os dias a Deus. Deus, Ele cuida de cada detalhe, de cada momento. Não foi fácil a nossa luta naquele hospital, aqui em Curitiba. Quando retornei agora para Curitiba, estive novamente no mesmo hospital, com os mesmos médicos, as mesmas enfermeiras, a mesma enfermaria, onde a minha filha faz acompanhamento. E vem na cabeça da gente minhas lembranças, mas tentamos lembrar dos momentos bons que nós vivemos, dos momentos maravilhosos que nós vivemos. Lembro quando uma sobrinha da minha esposa, minha sobrinha também, faleceu em Manaus. Chegou o corpo em Codajás. Aí o pastor olha para mim e diz assim: meu irmão, você vai dirigir esse culto. O que veio na minha cabeça? Disse: meu Deus, é o mesmo lugar que meu filho foi velado naquele momento ali, aquele culto de gratidão a Deus. Respirei fundo, pedi forças de Deus e fui dirigir aquele culto fúnebre. O pastor disse para mim: o único que poderia dar uma palavra àquela família era você, porque você passou por lutas igual a eles. Tenho acompanhado muitas pessoas. Minha irmã também faleceu, seu esposo. Eu tenho orado muito com ela, orado por ela, tenho conversado muito com ela. Mais recente faleceu também meu cunhado, um homem de Deus, que conversava muito comigo, orava comigo. Foi duro para a gente. Mas a vida aqui continua, meus irmãos. Temos que continuar servindo ao Senhor. Eu lembro quando eu li a Bíblia com Carlos, ele parava de ler a Bíblia e ele olhava para mim: pai, olha o que a Bíblia está dizendo, meu pai. Tem muitas pessoas fazendo coisas erradas, aí a Bíblia está dizendo aqui que está errado. O entendimento dele foi aberto para a palavra de Deus. Antes de ele falecer, meu filho fez algo incrível, que talvez você que está me assistindo, você que está aqui nesta manhã ainda não fez. Como diz o ditado, de verdade. Dias antes de ele falecer, meu filho, na mesma semana, já estava dando muito as convulsões nele. Ele estava dormindo, tinha tomado a medicação, acordou. Foi um pastor visitar ele lá. Começou a conversar comigo. E perguntou algo para ele. Perguntou: Carlos, você está precisando de alguma coisa? Você quer alguma coisa? Se você quiser, eu trago para você. E ele disse: pastor, eu quero aceitar Jesus. Aquilo ali foi uma surpresa, porque ninguém perguntou se ele queria aceitar Jesus. Mas no entendimento dele, de tanto ouvir a mensagem da palavra de Deus, de ler na palavra de Deus, ele achou a necessidade que ele tinha de entregar a sua vida a Cristo naquele momento. Foi o que ele fez. Ninguém perguntou se ele queria aceitar Jesus.
de livre e espontânea vontade, disse: eu quero Jesus na minha vida. Aquilo ali foi uma alegria no meu coração. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o reino do Senhor Jesus não é desse mundo. Ele não é daqui. Jesus disse que Ele foi preparar o lugar para nós. E a palavra de Deus diz que nesse lugar não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas esse lugar também, a palavra de Deus diz que não entra pecado. É por isso que Jesus veio. E Ele se entregou por nós. Morreu naquele madeiro, naquela cruz, para nos dar uma oportunidade de nos arrependermos, de nós entregarmos a nossa vida a Ele e termos o direito de entrarmos na Nova Jerusalém com Ele. Jesus nos falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. Ele venceu e Ele quer nos dar a vitória. Esse testemunho que eu estou falando para os irmãos é um testemunho longo, tem muitos detalhes, muitas coisas a ser falado ainda. Vou tentar gravar qualquer dia desse e vou mandar para os irmãos ele completo. Tudo aquilo que Deus fez de nossas vidas ali. Cada detalhe. Não se desespere. Se você tem alguém que está doente, a primeira preocupação que você tem que ter com essa pessoa é se ela já tem Cristo na sua vida. Eu tive essa experiência antes do meu filho falecer, com meu irmão mais velho, em janeiro de 2018. Adquiriu um câncer no pulmão. Eu já estava aqui em Curitiba, foi em 2019, em janeiro de 2019. Quando me avisaram, eu liguei para ele: meu irmão, como é que você está? Conversei com ele, eu me dava muito com aquele meu irmão. E perguntei se ele já tinha Jesus na vida dele, ele disse que sim. Mas aquele sim que não me deu certeza. Eu não podia estar lá com ele mais, as coisas estavam se agravando. Eu ligo para minha irmã em Manaus e digo para ela: minha irmã, vai lá com ele, leva um pastor lá com ele, para que ele aceite Jesus. Ele precisa aceitar Jesus. A cura material vem depois, primeiro a cura espiritual. O importante agora é ele ser salvo, é ele ter Jesus na vida dele. A minha irmã levou o pastor lá, conversou com ele, ele chorou, mas ele entregou a vida dele a Cristo. Dias depois, ele veio a falecer, mas teve a oportunidade de ter um encontro com Deus. Isso é importante. Por que eu estou aqui ainda hoje? Glorificando a Deus, anunciando o Evangelho do Senhor, porque eu creio na palavra de Deus. Preparei meu filho dentro da palavra de Deus, para ele enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. Preparei minha família dentro da palavra de Deus, orando, meditando na palavra de Deus, para que pudéssemos juntos passarmos por essas lutas, essas tribulações. Talvez se fosse outra pessoa, quando viu seu filho morrendo ali, por ter clamado tanto a Deus, e Deus não ter ouvido o pedido de cura material daquele jovem, não quisesse mais servir a Deus, não quisesse mais glorificar a Deus. Mas eu digo para você que Deus existe. Deus é bom.
Meu filho faleceu, mas Deus não deixou faltar nada para ele. Escolheu um dos melhores hospitais, os melhores médicos. Ele tinha todo tipo de médico com ele lá. Todo tipo de médico. O hospital disponibilizou para ele. Cada parte, cada dor, cada sofrimento, tinha lá uma medicação para ele. Era um menino muito amado. E a presença de Deus na minha vida fez toda a diferença. E Ele pode fazer diferença na tua vida. Eu disse para minha cunhada um dia desse, estive conversando com ela, e digo para você que está aqui nesta manhã também, e você que está me assistindo também, se você está aqui ainda com vida, é porque Deus tem um propósito para você. Se você ainda não é salvo, Deus quer te salvar nesta manhã. E se você já é uma pessoa salva, que tem Jesus na sua vida, Deus quer que você leve essa palavra a outras pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir a mensagem da palavra de Deus. E o nosso papel como servo do Senhor, você que já tem Jesus na sua vida, é compartilhar esse Jesus com as outras pessoas. Falar do plano de salvação de Jesus. Mesmo diante das dificuldades, das tribulações, das perdas, continuar glorificando o nome do Senhor. Faz toda a diferença. Oração, Jesus no coração, louvor ao nosso Deus, faz toda a diferença. Sinto muita saudade do meu filho. Às vezes eu choro. E para aquelas pessoas com quem eu converso, que já perdeu alguém da família, sabe qual é o meu conselho? Chore. Pode chorar. Faz bem você chorar. Mas não murmure. Chore. Depois enxugue suas lágrimas. Ore a Deus. E agradeça os anos que essa pessoa viveu aqui na terra. Agradeça. Seja agradecido a Deus. Se esse vírus não te levou, agradeça a Deus, porque você está respirando. Mês de novembro, eu contraí esse vírus. Meus pulmões ficaram comprometidos 50%, não foi fácil para mim. Mas eu passei por essa luta, de joelhos, trancado dentro de um quarto onde a minha família, minhas cunhadas levavam comida para mim, alimentação. Mas eu ali estava sempre louvando ao nosso Deus. Ali eu estava sempre orando pelos irmãos, que eu via irmãos com mais dificuldade do que eu. Quando eu estava ali num certo momento orando de joelhos, a minha irmã liga: mano, ele faleceu. O meu esposo faleceu. Eu tive que conversar com ela naquele momento ali. Eu já não estava bem, mas Deus me deu forças para orar com ela, para conversar com ela. Mas ele era um homem de Deus, que anunciava a palavra de Deus. Eu disse: mana, ele está num lugar maravilhoso. Um lugar que Jesus foi preparar para nós. E a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. Carlos, hoje ele está com o Senhor. Eu creio nisso. E naquele culto fúnebre do meu filho, quem assistiu e viu aquele irmão ali com toda essa força, sabe por que eu consegui?
testemunhar naquele culto, porque não era eu, era o Espírito Santo de Deus. Porque eu disse para Deus: Deus, eu não tenho forças. E Deus tomou conta de mim naquele momento. E me usou para a honra e glória dele. Pensa nisso, meus irmãos. Não tenha medo. A palavra de Deus diz, Jesus disse, em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Essa é a palavra de Deus para nós. Não ficar com medo, confiar nele, que ele está no controle. Eu olho para a Bíblia e vejo todos os seguidores de Jesus, aqueles que realmente aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Na hora de partir desta terra, a alegria que eles tinham, porque iam se encontrar com o Senhor. Paulo já almejava partir desta terra, a estar com o Senhor Jesus. Nós vemos ali também na palavra de Deus Estevão, mesmo sendo apedrejado, olha e vê os céus abertos, e vê Jesus de pé, ao lado de Deus. Estevão tinha tanto Jesus no seu coração, era movido pelo Espírito Santo de Deus, que pede para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam matando ele. E olha para Deus e diz: recebe o meu espírito. Um dia nós vamos partir dessa terra. Não tenham medo. Tenha Jesus na sua vida. Jesus é o verdadeiro amor. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus é amor. Jesus está na minha vida, no meu coração. Carlos está aqui presente no meu coração. Mas ele está com o Senhor hoje. Fala de Jesus para as pessoas. Acalma o teu coração. Confia em Deus. Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. E ele está lá preparando esse lugar para nós. E um dia nós estaremos com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Onde você está, eu quero que você feche os seus olhos. E se coloque nesse momento no altar do Senhor. E diga para Ele: Senhor Jesus, acalma o meu coração. Diga para Ele: Senhor Jesus, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, Deus, ela esteja no meu coração, ela esteja na minha casa, ó Deus. E eu clamo nesse momento a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja neste momento visitando cada casa, cada coração, cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, esse testemunho do Senhor, Pai. Que o Senhor chegue a cada uma delas, aquelas pessoas que ainda vão assistir, Deus. Que o Senhor esteja tocando o seu coração e derramando da Tua paz, que excede todo entendimento, Deus, na vida de cada uma delas, ó Deus. Tira o rancor, tira o ódio, tira a raiva, Deus. E preenche, ó Deus, com Teu amor, com Teu Santo Espírito neste momento, Deus. Abençoe esta igreja. Abençoe pastor Samuel, pastora Sandra, todos os pastores desta comunidade. Abençoe também todos os irmãos que estão aqui nesta manhã. E aqueles que não puderam vir, Deus. Abençoe grandemente a vida de cada um deles, Deus.
E nesse momento eu oro a Ti, clamo a Ti, ó Deus, pela vida daquelas pessoas, ó Pai, que estão sofrendo luto neste momento, Pai. Que não conseguem se contentar, Pai querido, se acalmar. Pai, toca no coração de cada uma delas, Deus. Que elas sejam transformadas, ó Deus, pelo Teu toque, pela presença da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, Deus. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, esteja, Senhor Deus, em cada coração, Pai querido. Nos abençoe, Pai. Abençoe minha casa, minha família, minha esposa, minhas filhas. O nosso retorno a Manaus e a Codajás, Pai. E continue nos usando, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Enquanto estivermos aqui, Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu queria cantar mais um hino. Cantar novamente aquele hino. Todavia me alegrarei. Eu convido a todos a ficar de pé neste momento. Vamos louvar o nosso Deus. Depois de nós cantarmos, o irmão Brito tem a palavra. Juntos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Mais uma vez. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todavia
ela vem. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Podemos sentar.